Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. São José, podeis vos assentar. Lembrando que nós temos, no dia 2 de novembro, a comemoração de todos os fiéis defuntos, nos finados. Nós teremos aqui a missa às 8h30 da manhã e às 10 horas da manhã. 8h30 da manhã, 2 missas rezadas em seguida, e às 10 horas a missa cantada de defuntos. Missa somente pela manhã, uma vez que finados, apesar de ser feriado, mesmo sendo feriado, não é dia de preceito. Então, os que desejarem vir à missa de defuntos, estão aqui, nosso apostolado, pela manhã, 8h30, depois a missa cantada às 10 horas. Eu sou o Rei, para isso que eu nasci e para isto que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esta festa de Cristo Rei, que nós celebramos a cada ano, no final de outubro, no último domingo de outubro, é um convite insistente que a Igreja faz a toda a família humana para reconhecer Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, como Senhor, como Mestre, como Salvador, como Rei universal. Reconhecer o seu poder soberano, reconhecer e submeter as suas leis, aos seus mandamentos, louvar, admirar, imitar os seus exemplos de vida, e assim, e somente assim, poder aproveitar a concórdia e a paz verdadeiras que são fruto do seu reinado sobre a sociedade humana. A paz e a concórdia verdadeira só podem vir da perfeita lei de Cristo, cumprida na sociedade. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Rei. Nos diz o Papa Pio XI, as nossas almas têm um Rei grande e um Rei bom, um Rei que morreu para nos dar a vida, que derramou o seu sangue para nos alforriar da escravidão do pecado, que instituiu o sacramento da Eucaristia para ficar no meio de nós e nos governar. Infelizmente, muitos homens se têm rebelado contra ele para se voltarem a ser escravos das paixões e do demônio. Que é que escolheis, ou servir a Satanás e o mundo, para depois serdes condenados ao fogo eterno, ou servir a Jesus Cristo na observância dos mandamentos, na regeneração dos maus instintos, para depois serdes bem-aventurados no paraíso? E a resposta deve ser nossa. Nosso Senhor, Ele é Rei, e Ele afirmou, justamente nós vemos no Evangelho de hoje, em resposta às interrogações de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, o meu reino não é daqui. E depois ele responde: eu sou o Rei, para isso eu nasci, e para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Nosso Senhor, Ele é Rei. Ele é Rei porque Ele é Deus. E como todas as criaturas estão submissas a Deus, também todas as criaturas estão submissas a nosso Senhor Jesus Cristo. Daí diz a epístola de hoje: Ele está acima de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus Cristo é Rei enquanto homem, uma vez que a sua natureza humana está unida à natureza divina na única pessoa do Verbo de Deus. E por esta união, Cristo enquanto homem é um ungido de Deus,
de uma unção sobrenatural que o faz rei soberano, sacerdote eterno do Novo e Eterno Testamento e o sumo profeta das nações. E assim diz também a epístola de hoje: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele tem em tudo a primazia, porque foi do agrado do Pai que nele residisse toda a plenitude da perfeição. Nosso Senhor é rei pela sua união com a natureza divina na pessoa do Verbo de Deus. Cristo é nosso rei também enquanto homem por direito de aquisição. E nós o vemos no Evangelho de hoje, no desenrolar da sua paixão diante de Pilatos, justamente afirmar a sua realeza pela nossa redenção. Eu sou o rei e para isso que eu vim ao mundo. Eu sou o rei. Em efeito, Deus, ele reinou a partir do madeiro da cruz. Foi pela Santa Cruz que Cristo, que já pelo seu nascimento havia todos os direitos de reinar por causa da excelência da natureza humana unida à natureza divina na pessoa do Verbo, também foi pela cruz que Cristo adquiriu o domínio sobre todas as criaturas, por tê-las transformado e lavado no seu sangue real, constituindo uma nação forte. Cristo, ele é nosso rei porque ele nos comprou. Nosso Senhor adquiriu soberania sobre todos nós, sobre todo o gênero humano, sobre as nossas almas, e a que preço? Pelo preço do seu sangue. Daí diz São Paulo: fostes comprado por um grande preço. E doravante, nós todos pertencemos a nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei. E São Paulo deixa isso bem explícito na epístola de hoje, quando ele diz: demos graças a Deus que nos fez dignos de participar da sorte e herança dos santos, nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do amor, do seu Filho, de seu amor. Nele reside toda a plenitude da perfeição, para que se reconciliassem por ele todas as coisas, pacificando pelo preço do sangue derramado na cruz, tanto as coisas da terra quanto as coisas do céu. O reino de Cristo não pode se manifestar sem o mistério da cruz. Deus reinou a partir do madeiro. Cruz que é rejeitada por tantos na sociedade moderna. Cruz que é um sinal de contradição, pois que os homens removeram pouco a pouco da sua vida pública e da sua vida particular a imagem de Jesus Cristo, a imagem da sua cruz, a prática da sua santa lei como consequência, dizendo: nós não queremos que Cristo reine sobre nós. Percorrendo ainda este episódio da paixão de Cristo, indo um pouco além das palavras do Evangelho de hoje, nós vemos os judeus no pretório de Pilatos pedirem a crucificação de Jesus Cristo, acusando dele ter se feito rei dos judeus, e dizendo a Pilatos: nós não queremos rei senão César, nós não temos outro rei senão César. A festa de Cristo Rei é uma resposta da igreja a esta afirmação que se arrasta pelos séculos. Não queremos outro rei senão César. A festa de Cristo Rei é uma resposta ao laicismo que se tornou triunfante na sociedade humana desde o início do século XX. Este laicismo que nega a realeza, a soberania de Cristo sobre todas as nações. Não temos outro rei senão César. Nega à igreja o direito de ensinar o gênero humano, de legislar e de reger os povos, indicando o caminho da salvação eterna. A sociedade, ela é uma criatura de Deus.
Porque Deus, Ele criou o homem como um animal social. Deus criou o homem como um ser que precisa de outros seres humanos para atingir a sua perfeição, para viver de modo conveniente. E a sociedade, criatura de Deus, que deveria reconhecer a Deus, deveria reconhecer a realeza de Cristo, a sociedade se rebelou contra o seu Criador e contra o seu Redentor. Virou as costas para Deus e para o seu Cristo, dizendo: nós não temos outro rei senão César. E assim, essa sociedade que se proclama laica e laicista já não mais reconhece a verdade salvífica, porque a verdade se tornou relativa, já não há mais uma verdade que leve para a salvação. A religião de Cristo é então equiparada aos falsos cultos, rebaixada ao nível das seitas, é entregue nas mãos dos caprichos dos governantes da sociedade civil, muitas vezes, perseguida por eles. E ainda há aqueles que pretendem substituir a santa religião por um simples sentimento de religiosidade natural, com práticas esotéricas as mais diversas e cada vez mais bizarras, atingindo a própria magia. E por fim, julgam poder se dispensar do próprio Deus, se dispensar da sua lei eterna, agindo descaradamente contra a lei natural, fazendo consistir a sua religião numa verdadeira irreligião e no esquecimento voluntário de Deus e no materialismo prático. Disse uma vez um douto sacerdote: as sociedades embriagadas pelo bem-estar material se afastam da fé e a consideram como inoportuna. Voltando as costas à fé, o mundo entra nas trevas e se torna joguete das ilusões do mal. Pensa que são luzes e são meteoros enganadores. Renunciando a Jesus Cristo, cairá, queira ou não, nas garras de Satanás, tão bem chamado príncipe das trevas. Não se pode ficar neutro, não se pode criar para si uma independência onde se encontra num estado de neutralidade. Ou se serve a Cristo, ou se serve a Satanás. A sua apostasia o põe diretamente debaixo do poder do diabo e de seus cúmplices. Isso se chama revolução, que é a insurreição do homem contra Deus e contra seu Cristo. Ela tem como fórmula o laicismo, que é a eliminação de Deus e de seu Cristo. Nós não temos outro rei senão César. Nosso Senhor, Ele é rei. Um rei que nos vem dar testemunho da verdade. Eu sou rei, para isso que eu nasci e para isso que eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nosso Salvador veio para nos ensinar uma verdade salvífica, a boa nova transformadora das almas e das sociedades, encaminhando aqueles que abraçam a verdade para o reino do céu, para a sua felicidade eterna, para a salvação. Esta verdade que nosso Senhor veio trazer ao mundo, dar testemunho, esta verdade, ela liberta da escravidão do pecado, da carne, do demônio, do mundo. Verdade que nos abre os olhos para nos mostrar qual é a nossa verdadeira finalidade e a nossa consequente felicidade. E todo aquele que ama a verdade, todo aquele que é pela verdade, todo aquele que busca sinceramente a verdade, ele certamente ouvirá a voz de Cristo. Quem é pela verdade, ouve a minha voz. Mas aqueles que gritam, não há outro rei senão César, desde a paixão de Cristo, esse grito permanece até os nossos dias, cada vez mais estridente. Não temos outro rei senão César. E recusam, portanto, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Recusam a Cristo
porque não querem ouvir a verdade da qual Cristo veio dar testemunho, porque não querem mudar de vida como consequência lógica de aceitar esta verdade, porque o conhecimento da verdade nos deve levar à transformação da nossa vida. Recusam a verdade e combatem a verdade, combatendo o reino de Cristo. E ainda querem enganar mais homens incautos, semeando mentiras contrárias a esta verdade que Cristo veio dar testemunho e nos ensinar completamente. E por trás deles está o seu mestre oculto, invisível, o enganador por excelência, o pai da mentira e, portanto, o pai de toda revolução, o pai de toda revolta contra a verdade, o pai da revolta contra Cristo, e o seu nome é Satanás. Pai soberbo do espírito de independência, pai, portanto, do liberalismo. Liberalismo que resume bem na revolução da sociedade contra Deus e contra seu Cristo. Não queremos outro Deus senão César. Não temos outro rei senão César. Liberalismo que afirma a independência da vontade com relação ao bem, como se cada um pudesse escolher sem distinção entre o bem e o mal e pudesse decidir aquilo que é bem e aquilo que é mal. Liberalismo que afirma a independência do sentimento com relação à inteligência e à vontade, como se todo sentimento, como se toda tentação devesse ser seguido cegamente, independente de qualquer outra forma, independente de qualquer outra coisa, qualquer outra lei. Liberalismo que afirma a independência do corpo em relação à alma, como se fôssemos animais brutos, vivêssemos para este século, para as coisas materiais, para os prazeres do corpo desordenado, como não se houvesse uma alma a ser salva, como se não houvesse um céu a conquistar. Dependência do corpo com relação à alma. Liberalismo que afirma a independência do indivíduo com relação à sociedade, como se não houvesse uma hierarquia alguma na sociedade, como não se houvesse, por exemplo, hierarquia entre marido e esposa, entre pais e filhos, como se fossem todos iguais nas suas funções. E assim os filhos não respeitam mais os seus pais. Liberalismo que nega que vai contra essa hierarquia, que atinge inclusive a própria igreja, como não se houvesse hierarquia na igreja entre o clero e os fiéis, e o clero devesse submeter a grupos de fiéis. O liberalismo afirma a independência dos homens com relação a Deus, como se Deus não existisse, ou como se Deus existisse simplesmente para fazer os nossos anseios, para que nós nos sintamos bem, como se Deus existisse submisso ao nosso bel prazer. Liberalismo que afirma a independência do Estado com relação à igreja, como se não houvesse uma religião verdadeira que o Estado deveria reconhecer e deveria promover, inclusive para o bem comum da nação. Como se todas as religiões fossem boas a pé de igualdade. E nessa falsa concepção entra ainda também a economia liberal, que se torna independente de toda e qualquer lei moral e a lei de Deus. E a consequência disso é o reinado do laicismo na sociedade humana. É a proclamação dos direitos do homem sem respeito aos direitos de Deus. É a fundação do Estado religioso e social na vontade do homem, no lugar de ser na vontade de Deus. É Deus destronado e o homem colocado no seu lugar. É o culto do homem. É Deus destronado e o homem cultuado em seu lugar. É isso o liberalismo, a revolução, a subversão total. Não temos outro rei senão César. Subversão que passará na história da humanidade pela reforma protestante, em que se aceita ainda Deus e Cristo, mas se nega a autoridade da igreja,
Nega-se a hierarquia da igreja e o respeito à hierarquia. Passa pela Revolução Francesa, que nega não somente a igreja, mas nega o próprio Cristo, divinizando a razão, colocando-a como Deus. Enfim, se coroa pela Revolução Marxista Comunista, que nega a igreja, que nega a Cristo e que nega ao próprio Deus. E disso diz o Papa Pio XII: nestes últimos séculos, o inimigo tentou realizar a desagregação intelectual, moral, social da unidade no organismo misterioso de Cristo. Eis que ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade e, às vezes, a autoridade sem a liberdade, caindo no autoritarismo. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, a igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente, o grito ímpio: Deus está morto. E até Deus jamais existiu. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre as bases que não hesitamos de indicar como principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade: uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Não temos outro rei senão César. E diante desta loucura sem tamanho e das consequências funestas da recusa da verdade salvífica, a igreja nos dá esta festa de Cristo Rei para poder proclamarmos com esta festa: não temos outro rei senão Cristo. Não temos outro rei senão Cristo. E cabe aos católicos saber reagir, segundo as suas circunstâncias, com todas as energias de que dispõe contra esta obra abominável de desagregação social. E para isso, reintroduzir Cristo na vida privada e na vida pública, nos costumes e nas leis, na educação e na instrução, para que Cristo seja realmente Rei. Ele reine sobre tudo e em todas as coisas. E que possamos, assim, provar dos santos benefícios de verdadeira paz e verdadeira concórdia, que são frutos do reinado de Cristo. Paz e concórdia que se dá na aceitação da verdade salvífica e da sua vivência na prática concreta, de forma completa. É preciso reagir com os bons princípios da lei natural, com os bons princípios da religião católica. É preciso reagir proclamando a realeza de Cristo em nossa alma e viver realmente na nossa vida esta realeza, vivê-la em família, transmiti-la aos nossos filhos através de uma boa educação católica. É preciso buscar, com os meios que nos são possíveis, que Cristo reine na sociedade, começando por nós mesmos, começando por nossa família. E o seu reino é um reino de paz e de concórdia para as almas e para a sociedade que quer portar o jugo da sua santa lei. Somente assim, diz o Papa Pio XI na sua encíclica, com as primas, somente assim é que muitas feridas serão curadas, é que a lei humana vai recobrar a sua força vital, é que a paz reinará na sociedade e nas famílias, quando todos aceitarem o império de nosso Senhor Jesus Cristo, obedecerem às leis do Supremo Legislador e toda língua proclamar a sua soberania. Permitamos que Cristo reine no nosso meio, a começar no seio das nossas famílias, pelo culto do Sagrado Coração de Jesus, realizando com o Sagrado Coração um verdadeiro contrato de fidelidade,
reconhecendo de nossa parte a sua realeza sobre as nossas famílias, sobre os nossos projetos, os nossos bens, as nossas atividades, os nossos pensamentos, a nossa vontade, e recebendo, para receber dele, do seu sagrado coração, todas as graças que são atraídas por este coração transpassado de amor que deu a vida por nós. E aproveitemos a liturgia da festa de Cristo Rei, para poder alimentar em nossas almas esse desejo de nos reunir debaixo do estandarte do Cristo Rei, e assim condenar de alguma forma, de algum modo, esta apostasia pública gerada pelo liberalismo e pelo laicismo, que leva a nossa sociedade à mais completa ruína. E possamos também, neste dia, alimentar um vivo desejo de reparar as ofensas que são feitas contra a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da perfídia das leis humanas que vão contra a santa lei eterna e natural. E por meio também desses ataques incessantes que são feitos à Santa Igreja por dentro e por fora. Mas atenção, nosso Senhor também havia dito a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele não está destinado a ser perfeito aqui neste mundo, aqui nesta terra. Ele se conclui no céu, e não se chega a este reino a não ser com os meios que a igreja nos dá, com os meios que Cristo nos legou, através da santificação, por meio da oração, por meio dos sacramentos, por meio da vida da igreja. Não se chega ao reino de Cristo com os meios do mundo. Os meios do mundo são falhos. O meu reino não é deste mundo. O reino pacífico de Cristo é primeiramente espiritual e começa no âmbito espiritual. E assim devemos desejar que Ele reine primeiramente em nossas almas por meio da sua graça, que Ele reine sobre as nossas inteligências pelo brilho da nossa fé, que Ele reine na nossa vontade pela busca da santidade, que Ele reine no nosso coração pelos ardores da divina caridade para com Deus e para com o próximo. E busquemos uma verdadeira vida de santidade, busquemos os sacramentos, entre os quais a confissão e a Eucaristia com mais frequência. Busquemos a santidade, uma vida de santidade que é fundada numa autêntica piedade católica, que é o melhor, sem dúvidas, o melhor e o único remédio para ir contra estas desordens que nós vivemos neste século. E para isso, fazendo que cada uma de nossas ações sejam sempre iluminadas pela nossa fé e informadas pela caridade de Cristo. E buscando sempre portar a cada instante da nossa vida com mansidão, com humildade, com resignação, com união ao Cristo, padecente e reinante, esse jugo da sua santa lei que promove a nossa verdadeira liberdade para a prática do bem. E assim, possamos sempre proclamar na nossa vida: nós não temos outro rei senão Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.